Inauguramos no dia 2 de junho, então foi um dia de chuva. Cara, o primeiro mês acho que a gente faturou 130 mil. Eu acho que se a gente olha a história, a curva de vendas de faturamento de Joinville, cara, é muito bonito de ver isso que tá acontecendo agora, o nível de faturamento e movimento que a gente tem, e a gente lembrar lá dos primeiros dias. A gente começou com um movimento abaixo, né, da média da rede, se for colocar dessa forma. E, cara, até hoje, 3 anos depois, a gente continua numa crescente. Fevereiro, março e abril, batendo recorde de faturamento. Se a gente olha, Joinville é uma linha, ela não é uma diagonal 100%, ela tem algumas baixas normais, mas, cara, ela sobe de forma constante. O que tu acredita que é os principais motivos disso? Fala o que tu sentiu, assim, naqueles últimos dias pré-inauguração e os primeiros dias de inauguração. Ah, perfeito. Então, nesse convite que eu recebi do Matias e do Perim, como eu falei antes, eles trouxeram já uma tabelinha ali bem simples, né? Falando das possibilidades de faturamento. Acho que começava 150, 200 e até 350, se eu não me engano. E se eu não me engano, também na época, Teutônia faturava, assim, 180, alguma coisa assim, uns 3 anos atrás. Pô, Teutônia tem 30 mil habitantes, nós vamos para uma cidade de 600 mil, cara, a gente não vai faturar menos 180. do que Teutônia. Pô, não tem como, né? 200, 250, 300. Então, claro, a gente sempre foi muito pé no chão, né? Inclusive, pô, sempre sabendo, assim, que, cara, o início vai ser difícil, né? Porque, pô, a marca não é tão conhecida, não é diferente aqui do Rio Grande do Sul, que, pô, todo mundo conhece Quero Café, né? Então, a gente estava ciente dessa dificuldade inicial, mas inauguramos no dia 2 de junho, então, e chovendo um monte, né? Joinville também é conhecida como Chuville, né? Então, foi um dia de chuva. Cara, o primeiro mês acho que a gente faturou 130 mil, um negócio assim. E aí a gente, putz, e agora, né? Agora E aí tu falou uma coisa, a gente é pé no chão, a gente planeja pé no chão, mas, cara, a gente também tem um pezinho no sonho. Sim, Fica o diabinho e o anjinho fazendo umas contas na nossa cabeça, né? Então, por mais que a gente é pé no chão, ao mesmo tempo a gente olha, não, peraí, cara. Não, tudo bem que Teutônia é a loja 1 do Quero Café, tem toda uma história e tal, mas, cara, tem 30 mil habitantes, nós estamos numa cidade que tem 20 vezes mais população, cara, nós tem que alcançar. Errado a gente não tá quando pensa isso. Só que às vezes leva um pouco mais de tempo até a gente conquistar, né? Hoje a loja de Joinville é muito maior do que a loja de Teutônia em nível de faturamento, né? Mas levou tempo pra gente chegar nisso, né? Levou. Então foi aquilo que também foi falado, né, no início pra gente. Cenário de inauguração de loja, a loja vai começar estourando e vai descer até chegar num nível ali médio de faturamento, ou pode acontecer o que aconteceu com a gente, né, de começar mais devagar, e aí vai depender do trabalho de vocês, né? Então foi realmente isso que aconteceu. A gente começou com um movimento abaixo, né, da média da rede, se for colocar dessa forma. E, cara, até hoje, 3 anos depois, a gente continua numa crescente. Ontem a gente estava falando quantos meses agora já de 3 meses de recorde de faturamento. Fevereiro, março e abril batendo recorde de faturamento. Para quem não entende muito dos números, assim, mas fevereiro é um dos piores meses, né, para um negócio, porque a gente tem 3 dias a menos de faturamento, né? Então, simplesmente por isso, aí muitas cidades também sofrem um pouco ainda com a questão do litoral, né? A galera acaba viajando um pouco mais, então a cidade dá uma leve esvaziada. Pô, a loja bateu recorde de faturamento em fevereiro, deu março, deu abril, com certeza vai dar em maio, com certeza vai dar em junho e em julho. Talvez junho não, talvez se maio for muito bom, talvez junho dá uma... Mas, cara, eu acho que tem plena chance, então, assim, uma sequência de crescimento mostrando a consolidação. Só que são 3 anos de loja. É isso que acontece às vezes, galera. Eu até desafio algumas pessoas que trabalham com isso. Hoje existem muitas ferramentas que mapeiam dados demográficos, dados de renda das cidades, né? E que são usadas por grandes marcas, inclusive eventualmente foram usadas por nós também, para tentar entender um pouco mais a cidade, onde é que talvez fica a melhor localização dentro daquela cidade. E eu brinco com essa galera, eu desafio vocês a pegar toda a base do Quero Café, todas as 70 lojas, e tentar criar alguma relação estatística da venda, do faturamento daquela loja
com a cidade, com o bairro, com a densidade demográfica num raio de 1 ou 2 quilômetros. Não tem, não consegue chegar. Por quê? Não é a coisa mais importante isso, sim a energia que é colocada, a construção dos relacionamentos que são feitos no médio e longo prazo daquela loja. Então, aquilo que a gente fala, a gente não tem uma bola de cristal, a gente não consegue saber o quanto aquela loja logo nos primeiros meses vai alcançar de faturamento. Via de regra, algo que acontece é cidades pequenas, rapidamente, somar cidade pequena com uma região ou um estado onde a marca já é conhecida, a gente arranca muito forte. E isso é muito desafiador. Parece que é bonito e é o que a gente quer, mas é muito desafiador pela curva de aprendizado das pessoas, enfim, do time, nosso trabalho, pela maturidade nossa, né? Então, eu sempre falo que tem um benefício por trás da loja que começa mais devagar e que vai aos poucos crescendo em faturamento, porque por mais que é difícil lidar com a ansiedade, com uma certa angústia, que, cara, eu lembro, a gente tava angustiado, fica assim meio pensando, meu Deus do céu, né? Será que a gente errou o ponto? Será que a gente vai alcançar esses números, né? Isso passava pela nossa cabeça, pela tua cabeça, pela cabeça do Perim, pela cabeça do Matias, né? E, cara, o trabalho consistente ao longo do tempo vai encontrando seu espaço e a gente vai equilibrando, né? Então, conta também um pouco aí, Cássio, o que tu entende que foi importante para tu... Cara, basicamente, se a gente olha a Joinville, é uma linha... Ela não é uma diagonal 100%. Ela tem algumas baixas normais, mas, cara, ela sobe de forma constante. O que tu acredita que é os principais motivos disso? Pois é, essa parte é difícil de falar porque realmente não tem, acho que um único motivo, né? É uma série de fatores, pequenas coisinhas que tu vai trabalhando ali no dia a dia para chegar nesse resultado final, né? Então, acho que primeiro de tudo, tu tem que ter um time que tá ligado contigo, né? Então, atendimento, cozinha, bar, o pessoal tem que estar alinhado contigo no teu pensamento, porque tu vai fazer o meio de campo ali de franqueadora com o time, né? Então, eu recebo muitos feedbacks da franqueadora, nos amigos, nos meus melhores amigos ali no Instagram, tudo eu vou vendo, vou filtrando e vou passando pra galera. Então, o desafio tem sido esse, né? Delegar para as pessoas, agora tu passa isso adiante pro time. Tanto que, provavelmente, com certeza tá errado, mas tem vezes assim que eu fico muito tempo sem entrar na cozinha. Tipo, meses, às vezes 2 meses que eu não entro na cozinha para pegar a amostragem, para verificar os processos, mas eu controlo as compras, controlo o CPV e tem pessoas que fazem esse trabalho por mim, né? Então, hoje a gente nem tem coordenador de cozinha até hoje, mas tem uma pessoa que está fazendo esse papel, que a gente está treinando para vir a se tornar o coordenador de cozinha futuramente. Essa pessoa tem 21 ou 22 anos de idade, então tá à frente da cozinha. Mas eu acho que é isso. Mas lá no início tu entrava na cozinha? Ah, sim. Pô, no início No início eu até morei no café mesmo, né? No estoque, lá nos fundos, tinha uma cama lá com um banheiro, tudo certinho. Foram os meses iniciais ali. Porque de início tu ainda não tem as pessoas que tu pode confiar. Então, como é que tu vai... Pô, pra gente fazer o financiamento ali da loja, tive que colocar a casa da minha mãe como garantia, né? Então, como é que eu vou dar a chave da casa da minha mãe para uma pessoa que eu não conheço? Então, não é bem assim. Então, eu tinha que ficar na loja para abertura, até o fechamento e outro dia de novo. Uma loja que funciona todos os dias da semana, de segunda a segunda, né? Então, mas assim, à medida que o tempo vai passando, tu vai se conectando mais com as pessoas, tu vai entendendo, elas vão entendendo o teu lado também, tu consegue ir delegando essas atividades para tu ficar um pouco mais tranquilo, né? Por exemplo, são 3 anos e hoje tu é um excelente exemplo de controle de CPV ou CMV, né? O controle de custo da mercadoria que a gente usa, né? A tua loja tem um excelente indicador nisso, né? Tanto é que é um peso relevante no prêmio de excelência aí do Quero. E se o teu CPV começar a desandar? Se ele começar a ficar estranho, se ele começar a subir, se o teu gap de CPV começar a subir, o que tu faria? Com certeza, primeiro chamar a pessoa que eu deixei como responsável, mas aí, próximo passo, com certeza, é entrar na operação, né? Perfeito. Se o problema tá na cozinha, entrar na cozinha. Eu acho que isso que tu... Dois pontos, assim, 2 ganchos dessa tua fala que eu queria trazer.
Um é isso de a confusão que algumas pessoas fazem de liderar e de delegar. E 2, cara, tu falou uma coisa que para mim é o que diferencia o modelo do Quero de alguns outros modelos, né? A gente já eu falo porque foi para mim essa fala. A pessoa falou para mim, quando ela perguntou se a gente permitiu o franqueado entrar alavancado, né? O que é alavancado? É entrar com capital de terceiro. Ao invés de tirar do bolso 800 mil reais, é ir lá no banco, porque nem todo mundo tem o bolso de 800 mil reais, quase ninguém tem esse bolso, né? É ir no banco, pegar esses 800 mil reais e botar a casa da mãe em garantia, a casa da mãe do outro sócio em garantia e encarar esse financiamento, assinar lá, enfim, né? E saber que se as coisas não derem certo, é a casa da nossa mãe que está em garantia. Cara, isso é um combustível muito forte. Isso faz a gente... Cara, tá bom, hoje eu teria vontade de desistir, mas eu não posso desistir. Eu não tenho essa escolha. Cara, eu tenho que fazer isso aí dar certo. É quase como, lembrando agora, acho que é o Arnold Schwarzenegger que fala, cara, tu não pode ter um plano B, porque o plano B vai fazer tu botar menos energia no plano A. Então, quando tu lá no início falou também assim, cara, eu tinha que me mudar para longe, é quase que tu estava pensando, cara, eu não posso ter um plano B, eu tenho que, é aquilo, eu tenho que fazer aquilo dar certo. Cara, isso é fantástico, né? Isso faz a gente tirar forças. Para mim, esse é um dos grandes segredos do Quero Café, sabe? De poder possibilitar as pessoas montarem esse negócio sem ter o recurso, né? Entrarem alavancadas, o que num cenário de juros alto, cara, é desafiador, é arriscado, mas com trabalho consistente, com humildade, com vontade de fazer, a gente consegue chegar lá. E para não acontecer uma mensagem errada, que talvez alguém está ouvindo aqui, né? Alguém do Quero Café e não tenha um CPV exemplar, tá, mas o Cassiano tem um CPV bom e ele nem entra na cozinha. Sim, mas ele formou pessoas e ele não entra na cozinha hoje. Mas se tu precisar entrar a partir de amanhã, tu vai entrar de novo, né? Então, o mais bonito de liderar as pessoas é isso, é conseguir formar pessoas que fazem as coisas, né? Que conseguem, e tu tem os teus mecanismos de controle. E tu sabe que se precisar focar nisso, se a coisa desandar um pouco, e pode ser que ela desande em algum momento, tu vai ter que entrar e atuar em cima disso. Então, isso, cara, é uma fala assim que aproveita esse momento, talvez eu não tenha te falado isso, sempre foi muito bonito de enxergar em ti, sabe? Lá no início, a gente, cara, o Cássio é um cara um pouco mais tímido, não é um cara que busca tanto relacionamento, né? Mas que sempre fez o básico bem feito. Que sempre cuidou de uma forma constante das coisas importantes dentro de loja, né? Então, todo mundo tem seu ponto forte, seu ponto fraco. Cara, tu ficou cuidando ali do teu ponto forte, isso virou uma grande fortaleza e fez com que, quando a tua loja alcança um patamar, cara, a gente pode dizer que entre a inauguração e agora, entre os meses de inauguração e agora em junho e julho, cara, vão crescer 200%. É isso, né? Vão incrementar 200%, né, de faturamento. Cara, isso é bastante coisa. E o mais legal, que quem começa pequeno, digamos assim, e focado em gestão, aprende a fazer o negócio dar certo, mesmo com números não tão bonitos ou números não tão grandes. E aí, quando a gente alcança números grandes, se a gente mantém a mentalidade de gestão, cara, a gente maximiza muitos resultados, que é isso que está acontecendo, né? Então, hoje o Joinville não só fatura mais, cresce em faturamento, né, em números de faturamento legais, mas tem um excelente resultado por uma boa gestão dos indicadores que, às vezes, quando a gente abre bombando muito, a gente não consegue gerir. A gente não consegue cuidar tão bem disso porque é uma demanda tão grande de clientes, é um fluxo tão grande que tu tem que focar no teu principal objetivo, que é atender aquele cliente. E aí, com isso, tu até vê algumas coisas que tu tem que fechar o olho e tu precisa que a coisa siga acontecendo. E isso, às vezes, cria uma cultura difícil de mudar depois. É bem profundo isso que a gente tá falando, assim, cara. Mas parabéns pela tua constância de trabalho aí, né? Valeu. Mas é bem compreensível, assim, né? O que tu diz é fácil de entender, assim, a gente que vive isso na prática, né? E eu concordo, assim, que para nós, claro, quando tu não tem o faturamento que tu espera, é ruim, né? Não tenho dúvidas.
Mas ter começado mais devagar foi importante para nós, justamente para essa curva de aprendizado, né?